Essa minha apresentação é sobre plano de pesquisa, que é um elemento essencial no processo de iniciação científica, que é o documento que você vai elaborar no início da pesquisa. Bom, quais são os itens essenciais do plano de pesquisa? Primeiro, é importante dizer que o plano de pesquisa é o planejamento feito antes de iniciar a pesquisa. Então, é quando você vai planejar o que você vai fazer. E nesse caso, você tem que usar os tempos verbais no futuro. Então, primeiro ponto, você vai ter que dizer o que você quer pesquisar, que no mundo científico a gente chama de questão de investigação e objetivo. No fundo, esses dois elementos, eles estão articulados. Algumas vezes você vê num projeto apenas o objetivo, mas é fundamental também que você elabore uma pergunta, né, que você vá atrás de respostas com essa investigação, que possa sintetizar esse seu objetivo, que seria a questão de investigação. O segundo ponto é que respostas eu tenho para essa questão inicialmente, que são as hipóteses. Então, eu faço uma pergunta e aí eu faço uma afirmação, mas por enquanto num achismo, que é o que eu acho que responde aquela pergunta. O terceiro ponto é você dizer por que você quer pesquisar essa questão, esse tema, qual é a importância dele, que no mundo científico a gente chama de justificativa. O quarto ponto, você vai dizer como você vai fazer para buscar respostas a essa questão. Onde irá pesquisar? Com quem? Usando que instrumentos? É o como, é o que a gente chama no mundo científico de metodologia ou método que você vai utilizar. Outra questão importante para ser colocada no plano de pesquisa é o resultado de uma pesquisa bibliográfica inicial que você faça. É saber o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o seu tema, né? Então, o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o meu tema? Então, é bem provável que não seja uma ideia totalmente inovadora, mas você vai ter que pesquisar o que as outras pessoas já pesquisaram sobre isso para ver o que, que vai diferenciar no seu projeto. E toda pesquisa ela é feita baseada em outras fontes, fontes confiáveis para você fazer a comparação com o que essas outras pessoas também já pesquisaram. E por fim, vem você dizer em que período você realizará essas atividades. Que as atividades que você lista na metodologia, você no cronograma, que geralmente a gente coloca em forma de tabela, mas não é obrigatório, né, quadro, e aí você coloca as atividades e em que período você vai realizá-las. Dependendo do período que você tenha, você pode fazer um cronograma semanal, mensal, anual, dependendo do projeto que você queira desenvolver. E aí, como é que se inicia essa elaboração? Existe uma metodologia chamada tempestade de ideias, né? Para a gente começar a pensar no projeto de iniciação científica com os alunos e a partir dali você começar com eles a elaborar o plano de pesquisa. Então, a gente começa assim: tem uma proposta numa história em quadrinho chamado Eu Cientista, que está no link desse vídeo e está disponível para vocês no material que foi enviado nessa formação. Então, essa história em quadrinhos é uma história criada por um grupo que realiza uma feira de ciências lá em Mossoró, o professor Felipe e a equipe dele, e eles fizeram algumas revistas em quadrinhos. Essa Eu Cientista é para ensinar como é que se pensa na questão de investigação, como é que se faz um projeto na escola. Então, é a minha atividade final dessa minha fala, que é para vocês lerem por completo essa revista. Mas por enquanto eu vou mostrar uma cena aqui que aparece nela, que é o momento da tempestade de ideias. Então, o que, que vem ser a tempestade de ideias? É quando você reúne os alunos, grupos de 3 alunos, né? Porque nas feiras de ciências a gente faz o trabalho de 1 a 3 alunos em uma equipe, né? Mas por que assim? Porque quanto menos alunos, é mais fácil de você conduzir o processo com eles, certo? Então, esses alunos organizados em trios,
vão pensar em questões que eles queiram responder. Não precisa usar o termo científico, né? Eles vão elaborar várias questões, sei lá, cada um pode elaborar duas questões, por exemplo, três, né, questões, que dessas questões são questões que eles não sabem responder, mas eles têm vontade de saber como se responde aquilo, né? Então, é dali que vai sair uma delas para ser a questão de investigação da equipe. Então, essa dinâmica da tempestade de ideias na sala, ela surge assim, certo? No primeiro momento, você deixa eles livres para perguntar o que eles quiserem, mas depois eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem fazer essa dinâmica utilizando o currículo escolar, tá bom? Então, nessa dinâmica, depois deles fazerem a tempestade de ideias, tem uma fichinha que a gente costuma utilizar para elaborar esse plano de pesquisa, que é essa que vocês estão vendo aqui. Essa aqui está adaptada para o Clube de Ciências, né? Tá o logotipo do clube. Mas é a mesma que a gente utiliza como indicação para a FECITBA. Então, você vai com uma ficha dessa em branco, né? Depois desse momento da tempestade de ideias que eles escolheram, algumas perguntas que eles queiram responder e você vai discutir os critérios para depois dessa escolha, né, ser uma pergunta científica e a revistinha todinha, eu, cientista, vai explicar isso lá, tá? E aí depois eles vão escolher uma dessas perguntas para ser a questão de investigação e vão começar a elaborar esse plano de pesquisa nesse material em branco aqui. Então aqui vai o nome dos estudantes autores, a área de conhecimento, que se você for submeter para uma feira tem que ver como é que está a distribuição das áreas lá, orientador do projeto ou orientadora, co-orientador caso tenha, um título que no primeiro momento pode ser provisório, e essa questão de investigação é o que vai sair da tempestade de ideias, uma delas que foi pensada lá. Depois eles vão elaborar a hipótese. Não é o que eles vão pesquisar que é a hipótese deles. A hipótese deles é o que eles acham que responde àquela pergunta, mesmo que não seja coerente do ponto de vista científico. Não importa isso agora. Qual é o patamar que eles estão inicialmente. Né? Então, quais são as hipóteses dele? Pode ser uma, pode ser duas, que vai responder essa questão que eles estão pensando, né? Então, a ideia da pesquisa é no final dizer se essa hipótese ela se confirma ou não. Não tem problema se ela for refutada também, tá? E aí, o que é o objetivo? É você organizar na forma de afirmação ali a sua questão de investigação. Por exemplo, o objetivo e a questão de investigação estão intimamente relacionadas. Vamos supor que você queira investigar em que idade, por exemplo, os estudantes da escola fulana de tal começaram a utilizar álcool, né, a consumir bebida alcoólica. Então, se você percebe que essa é uma problemática da escola, vamos supor que os jovens estão usando muita bebida alcoólica, pode ser feita uma pesquisa ali, mas que idade eles estão utilizando? Aquele jovem daquele período, será que é o mesmo de décadas atrás? Você pode fazer de repente essa pesquisa. E aí vamos supor que a sua hipótese, sim, eles estão utilizando, começaram aos 15 anos, vamos supor que seja aluno do ensino médio, e sempre foi assim, né? E nas décadas atrás também os alunos também consumiam nessa idade. Vamos supor que seja essa a sua hipótese. E aí, qual seria o seu objetivo? Se a tua questão de investigação é em qual idade os estudantes da escola fulano de tal começaram a consumir bebida alcoólica, em quais idades, e essa idade condiz com a mesma de décadas anteriores, tem que dizer que década, né? Então, o objetivo seria identificar a idade que os alunos começaram a consumir bebida alcoólica, os alunos da escola tal. Então, só estou dando um exemplo, que é mais ou menos o exemplo que está lá na revistinha Eu Cientista, para vocês entenderem que a questão de investigação
ela é a mesma coisa que o objetivo, só que escrita de forma diferente, que o objetivo é uma afirmação começando com um verbo no infinitivo, e a questão de investigação, ela é em forma de uma pergunta, tá? Área, né, da área que eu digo, por exemplo, se é de ciências humanas e eles querem investigar algo na escola deles, vamos supor, então eles vão investigar porque é algo que incomoda eles de alguma forma e é algo que eles percebem que pode ser importante para aquela escola, para aquela sociedade, para aquela área de conhecimento, enfim. Então, tem essa justificativa que eles podem escrever aqui, em forma de 1, 2 parágrafos, por exemplo. E a metodologia é o como, né? E vão dizer como é que eles vão desenvolver para buscar resposta àquela questão de investigação, dizendo se é pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica geralmente tem em todos os projetos, né? Mas é apenas pesquisa bibliográfica, vai ter uma entrevista, vai ter pesquisa de campo, vai ter o experimento. O que que vai ter para poder responder essa pergunta? Então, isso vai ser descrito aqui na metodologia. Tudo no tempo futuro, porque é o que eu ainda estou planejando para executar. E aí você faz o cronograma baseado nas atividades que você colocou lá na metodologia e lista a bibliografia. Aqui está chamado de bibliografia, porque a bibliografia são as fontes que você consultou, que não necessariamente você citou aí, mas que são importantes, que vão ser importantes para o seu projeto. Se tivesse o nome referências, né? O que que é a referência? É toda a bibliografia que foi citada. Se você citou lá na revisão bibliográfica, por exemplo, aqui do seu plano de pesquisa, você tem que colocar necessariamente aqui. Ela é uma referência, toda referência é uma bibliografia. Mas não precisa ser somente a que você citou. Citar o nome bibliografia, você coloca a lista completa do que você citou nas normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas também pode colocar algumas outras bibliografias que vão inspirar você nesse projeto e que vocês vão ler futuramente também, por exemplo. E aí vamos entender agora como é que se elabora, né? Esse plano de pesquisa articulado com currículo. Porque um projeto não necessariamente ele precisa estar vinculado ao currículo escolar, pode ser mais livre. Mas considerando os tempos, né, o tempo que o professor tem para esse processo de orientação, se ele conseguir articular com o currículo escolar, então é muito melhor. Então vamos treinar a análise cuidadosa de 3 itens de planos hipotéticos. Esse daqui é uma habilidade, né, de ciências da natureza, né, do ensino fundamental do 7º ano, que diz o seguinte: é interpretar fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis, e justificar a rara ocorrência desses fenômenos do Brasil com base no modelo de placas tectônicas. Essa é uma habilidade do 7º ano, que está lá na BNCC. Então, como seria uma possibilidade de um plano de pesquisa, né, articulado com essa BNCC? Então, tem aí questão de investigação. Poderia ser, isso são hipóteses, tá? Assim, é um plano hipotético que eu estou criando aqui com vocês para vocês entenderem como é a lógica da criação. Aí vamos supor que na tempestade de ideias que você faz ali com os alunos, surjam uma pergunta desse tipo assim: por que se formam os terremotos e tsunamis? E por que esses fenômenos são raros no Brasil? Né? Vamos supor que essa seja a pergunta, né, que surja lá. E aí os alunos vão elaborar a hipótese. Eles se formam porque são gerados a partir de grandes ondas que formam na água. E como no Brasil não tem grandes ondas, eles são raros. Às vezes, o professor pode achar até um absurdo a hipótese que os alunos elaboram, mas ele não deve falar isso para eles, porque é a pesquisa que eles vão elaborar que vai dizer se a hipótese deles é verdadeira ou não e onde é que estão os problemas. Eles precisam perceber isso na investigação, tá? Então, a condução do processo de investigação que o professor faz precisa ser muito cuidadoso, fazendo as perguntas certas, nos momentos certos e sem dar juízo de valor no primeiro momento para os alunos,
para que isso não iniba a investigação, tá? E a metodologia? Observe que a questão de investigação, a pergunta, ela tem muita relação com a habilidade que eu preciso desenvolver com os alunos, certo? E a metodologia, por exemplo, poderia ser fazer pesquisa bibliográfica nos livros da biblioteca e em artigos do Google Acadêmico, assistir vídeos de geólogo experiente explicando o tema e realizar as anotações no diário de bordo para fazer o relatório. Será que essa metodologia ela consegue buscar resposta por que se formam os terremotos e tsunamis e por que esses fenômenos são raros no Brasil? Creio que sim. Então, essa é uma possibilidade de como você construir uma pergunta com os seus alunos que tenham a ver com as habilidades. Como eu faria nesse caso aqui? Eu dizer assim, gente, olha, a gente vai começar a estudar sobre alguns fenômenos naturais, por exemplo, como vulcões, terremotos, tsunamis. Que tal vocês, o que vocês não sabem sobre isso que vocês gostariam de saber? Então, vamos organizar em grupos de 3 e aí vocês vão anotando perguntas aí que vocês têm vontade de saber. E aí vão surgir muitas perguntas. Aí isso daí é uma possibilidade do que poderia surgir lá, entendeu? Só para vocês terem uma noção. Agora vamos. Então, essa também é de ciências da natureza, tá? Do nono ano. Essa habilidade fala o seguinte: comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Observem aqui que aí tá a relação evolucionista de Lamarck e Darwin, né? Só que quando eu for colocar isso para as crianças, se eu falar Lamarck e Darwin, é como se eu já estivesse dando resposta que é isso que eu quero que elas pesquisem. Então eu preciso tomar cuidado também no momento que eu indico a tempestade de ideias para ver como é que eu vou conduzir esse processo. Então, você poderia dizer assim, por exemplo, olha, a gente vai estudar como é que os animais, as pessoas evoluíram. Então, vocês já perceberam que tem animais diferentes, que existem pessoas ao longo da história, como será que elas foram evoluindo? Então você começa com esse tipo de discussão, sem ainda dizer a ideia do Darwin e do Lamarck. Então poderia surgir, por exemplo, uma pergunta do tipo: por que existem espécies de seres vivos diferentes? Que teorias científicas explicam essa diversidade biológica das espécies? Percebam que essas perguntas aí, elas vão culminar lá no Darwin e no Lamarck, mas são perguntas que podem surgir, que vão conseguir fazer com que num processo de investigação os alunos consigam chegar nessa habilidade aí de comparar as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck. E aí eles poderiam elaborar hipóteses, por exemplo, por que existem espécies de seres vivos diferentes. A hipótese deles poderia ser: há diversas teorias aceitas atualmente, semelhantes entre si, dizendo que as espécies evoluíram porque os mais fortes sobrevivem. É só um exemplo, tá? Que poderia surgir deles. Observe que é uma afirmação da pergunta que eles fizeram. Se é verdade ou não, não sabemos, só a investigação vai dizer, tá? E a metodologia? Por exemplo, poderiam ser feitas pesquisas bibliográficas em textos científicos e históricos, bem como livros de ciência do nono ano. Também realizaremos, observa que é um plano de pesquisa, então é para o futuro, né? Uma entrevista com um especialista em evolução, depois faremos aquilo e tal. Por fim, elaboraremos o relatório e faremos a exposição na feira da escola, na feira municipal, na feira de ciências da FECITBA, enfim, né? Então é uma outra possibilidade. Agora vamos para outro exemplo. Esse é de história do quarto ano, tá? Como eu falei, o processo de iniciação científica ele não é feito apenas com ciências naturais, né? Ciências da natureza. Pode ser em qualquer área do conhecimento. Então, vou dar um exemplo aqui de como que você poderia fazer articulado com história, por exemplo. Então, tem uma habilidade de história lá do quarto ano que fala o seguinte:
Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Então, uma habilidade do quarto ano de História. Então, olha só, analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Então, vamos supor que você comece uma discussão com os alunos e depois vai fazer a tempestade de ideias e os alunos percebam uma coisa assim. Isso é uma percepção minha que eu coloquei aqui, tá? Uma questão de investigação. Professor, por que no município de Mojuí dos Campos há muitos moradores que falam como alguns nordestinos? Não sei se vocês já perceberam, mas lá em Mojuí dos Campos, eu não sei se são cearenses, eu estou supondo aqui, eu já sei a resposta, tá? Mas eu faria a pergunta se eu não soubesse, porque se eu já sei a resposta, eu não preciso pesquisar, tá? Então eu estou supondo que é uma pessoa que não sabe a história de Mojuí dos Campos e percebeu isso e quer investigar isso. Então, se ela não sabe, isso pode ser uma questão de investigação para ela. E aí o que acontece? Ela pode elaborar hipótese, né, o grupo, por quê, né? Porque esses moradores tiveram influência de nordestino que vieram trabalhar na cidade, vamos supor que essa seja a hipótese deles, ou uma outra, esses moradores são descendentes de nordestino. Eles podem elaborar uma, duas hipóteses. É muito importante os alunos entenderem que as hipóteses que eles estão elaborando é para testá-las, porque a pesquisa deles vai dizer qual ou quais estavam certas ou erradas, tá? Então, se eles elaborarem muito, vai ficar muito difícil deles pesquisarem para identificar se todas aquelas estavam certas ou não. E aí eles podem elaborar uma metodologia, por exemplo, para responder isso, serão feitas pesquisas bibliográficas em fontes seguras sobre a história do município de Mojuí dos Campos, serão realizadas pesquisas com alguns moradores que têm essa forma de falar, os registros serão feitos em um diário de bordo e após a coleta de dados serão organizados um relatório de pesquisa e apresentado na feira da escola, na feira municipal, na FECITBA, na feira nacional, enfim. Então, essa é uma possibilidade para a história articulado com a BNCC, né? Tem uma aqui de língua portuguesa, né? Então, tem no nono ano lá tem uma habilidade que diz assim, de língua portuguesa: analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las a partir da verificação, avaliação do veículo, fonte, data e local de publicação, autoria, URL, da análise de formatação, de comparação de diferentes fontes, de consulta de sites, de curadoria que atestam a fidedignidade de relatos e fatos que denunciam boatos e etc. Então, o professor tem essa habilidade aqui para trabalhar com o aluno. É importante dizer que, no primeiro momento, você não precisa apresentar essa habilidade para o aluno, porque isso é uma proposta de ensino do professor que tem que abordar isso, né? Então, o que interessa para o aluno é que ele vá desenvolver essa competência. Então, na apresentação da proposta para o aluno, você não leva essa habilidade, né? Olha, eu quero trabalhar essa habilidade com vocês. No processo de investigação, como a habilidade ela está muito descrita, então ela está acabando dando respostas para o aluno. Então, acaba matando a investigação. Então, uma possibilidade que poderia surgir daí, por exemplo, dessa habilidade, os alunos se perguntarem: mas como é que eu vou identificar se uma notícia é falsa ou é verdadeira numa rede social? É uma pergunta. Como identificar se as notícias veiculadas em uma rede social são verdadeiras ou falsas? Observe que quando se faz essa pergunta, o caminho da investigação vai levar ao que pretende essa habilidade, não é? Então, qual seria uma hipótese? Eles vão elaborar uma afirmativa que vai responder essa pergunta. Aqui está em branco para vocês pensarem aí da língua portuguesa. E aí, que metodologia que eles iriam seguir para buscar respostas para essa questão de investigação e saber se as hipóteses deles estão verdadeiras ou não. Então, é isso que a gente tem que ir elaborando para pensar em como é que eu vou buscar respostas para essa questão de investigação. Só lembrando que as hipóteses, elas são uma afirmação. Eu não digo assim, eu acho que... Não, hipótese... E nem fica enrolando. É direto, uma afirmação que responde à pergunta.
Essa afirmação eu não sei se é verdadeira ou falsa, mas é a afirmação dos autores do projeto, num primeiro momento, que depois eles vão saber se é verdadeira ou falsa, ok? Então, sintetizando, lá no edital da nossa feira FECIT Pará, ela vai dizer que no ato da submissão, né, um dos documentos que você tem que submeter é o plano de pesquisa. E esse plano de pesquisa é um documento elaborado antes da execução do projeto, portanto, com verbos no futuro. O planejamento prévio é fundamental para que o iniciante na pesquisa saiba que passos seguir, mas poderá fazer adaptações no plano ao longo da execução. Às vezes, por exemplo, você previu uma entrevista com alguém que não deu certo, aí você faz as adaptações no plano, tá? Conforme a necessidade. Ele deve ser elaborado pelos estudantes autores com apoio do orientador ou orientadora que atenda os critérios desse edital, né? Claro que opcionalmente pode ter um co-orientador também, e é muito importante que desde esse momento ali da escolha da questão de investigação e das primeiras reuniões com o orientador, o diário de bordo já seja elaborado, tá? Que aí tem um outro vídeo que vai explicar sobre o diário. Então, no modelo da FECITBA tem a capa, né? A folha de rosto. E nesse modelo aqui, olha, a capa é o anexo A do nosso edital. Tem o nome completo da escola, escrito plano de pesquisa, nome dos estudantes autores. Não é em ordem alfabética, tá, gente? É em ordem de quem mais se envolveu, de quem menos se envolveu. Sempre assim no mundo científico. Ah, professora, mas os três se envolveram da mesma forma. Aí é indiferente quem vai primeiro, tá? Mas se tem um aluno que está mais à frente do projeto, ele vai como primeiro autor e os outros seguem o nome dele. Aí depois vem o nome do orientador e depois do co-orientador. Aqui é o título do projeto, cidade, traço sigla e o ano. Essa daqui é a folha de rosto, que é parecido com a capa, só que tem o nome aqui, plano de pesquisa do projeto, tarará, aqui o nome da escola, orientador, co-orientador, cidade e ano também aqui, tá? Então aqui tá explicando o que que é cada um desses itens. Claro que naquela ficha em branco lá que os alunos já vão escrevendo, depois é só digitar nesse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui só são as orientações também do que tem que ter em cada, tá? Mas são as mesmas que eu já expliquei para vocês e tem algumas informações que são importantes que vocês leiam aqui, tá bom? E aí, qual é a proposta de atividade para o plano de pesquisa? Eu queria que vocês pegassem aquela ficha em branco lá que eu mostrei para vocês, que está com o link embaixo desse vídeo aqui, mas também foi entregue para vocês, e vocês façam, elaborem uma proposta de plano de pesquisa, considerando as orientações dadas nesse vídeo. Comecem escolhendo uma questão de investigação de algo que você tenha vontade de saber, mas ainda não sabe e que pode ser respondida com uma investigação. Em seguida, você elabora os outros itens do plano que estão na ficha. Lembre-se que esse é um treinamento para você melhor entender como se elabora o plano de pesquisa, mas o projeto com os estudantes deve ser de algo que eles tenham interesse de investigar. Então, não vá levar a impor o que você quer, o que você tem interesse, porque o aluno pode não se sentir autor. Ele não vai se sentir autor, na verdade, porque ele não é o autor do projeto, se você fizer isso. Então, essa proposta aqui é para você aprender a fazer um planejamento para poder melhor orientar o seu aluno nesse processo de investigação. Tá bom, gente? Essas são as referências usadas. Muito obrigada.